E vamos começar, né? Deixa eu chamar a Maria Clara aqui. E aí, Clara, tudo bom? Oi, tudo bem? Como vai, pessoal? Boa noite. Tudo certinho. Tem um pouquinho de atraso, é normal. Que bom, obrigado por ter você. É ótimo ter você aqui hoje. Você vai fechar o evento, inclusive, né? A sua palestra. Seja bem-vinda. Obrigado pelo teu tempo. Hoje, sexta-feira à noite. E vamos lá. Quando você quiser começar e quiser compartilhar sua tela, é só dizer aí que eu estou aqui para te ajudar. Tá bom? Tá Valeu. bom. Obrigada. Eu vou compartilhar a tela e eu vou assumir que tá tudo certo. E se tiver tudo errado, eu vou pedir pro Cadu dar um oi e dizer que não tá funcionando. Com Agora, certeza. Qualquer problema que você tiver, eu tô por aqui. Só você falar. ok. Vou começar aqui a compartilhar. Tô parecendo uma pessoa confusa com tecnologia, mas vai dar tudo certo. Ok. Bom, eu vou assumir que está tudo funcionando. Opa, spoiler! Vamos lá, Tudo ok, tudo funcionando. tudo funcionando. Boa noite a todos, mais uma vez. Meu nome é Maria Clara. Atualmente eu trabalho como cientista de dados no iFood. Eu sou estudante de ciência da computação, ou seja, estou estudando, pretendo me formar, se a universidade e a Covid-19 um dia permitirem. E eu sou mãe de gatos, então antes da gente começar a falar de Python, a Taiga e o Leônidas desejam boa noite para vocês, porque eles já começaram a cestar em grande estilo. Inclusive, queria, né? Como eu queria estar. Esses são meus filhinhos. Este aqui é Leônidas. Para quem pegar a referência, né? É contra quantos? Essa daqui é Taiga, plena, dormindo em alguma posição de yoga que eu desconheço. E antes de começar, eu quero agradecer a Vinta pelo convite, pela oportunidade de vir aqui, conversar um pouco com a comunidade, apresentar um conteúdo. Quero mandar um oi para a Jéssica Temporal, que a gente nunca deu esse nome, mas eu diria que ela é minha madrinha na vida de palestrante e também na comunidade Python. Se vocês não conhecem Jéssica Temporal, essa mulher incrível que super contribui para a comunidade Python, além de ser uma profissional excepcional, conheçam, porque vocês estão perdendo. Agradecer também o namorado, né, que chama Jefferson, porque esses dois sempre me apoiam. E eu não sei se vocês sabem, né? Eu não sei se isso acontece com muitos palestrantes também, mas eu estava prestes a morrer há 3 minutos atrás. Então eu pareço plena, mas eu não estou plena. Agora estou um pouco mais que antes, mas as mãos estão geladas. E também agradecer à comunidade Python, que me fez perceber o quanto é importante a gente ter essas estruturas, essas comunidades que permitem que a gente compartilhe o conhecimento. O ano passado foi a primeira vez em que eu fui na Python Brasil. E antes disso, eu já tinha ido em alguns eventos de tecnologia, mas eram eventos de tecnologia um pouco genéricos. Nenhum deles era organizado por alguma comunidade específica. Eram eventos para trazer pessoas de várias áreas diferentes. E quando eu fui a Python Brasil, gente, foi incrível. Quem nunca foi a Python Brasil, vá. É uma coisa de louco, porque você não conhece ninguém, mas ao mesmo tempo você sente que conhece todo mundo e você é acolhido e você vê as pessoas palestrando e compartilhando conteúdo e você só pensa, poxa, eu quero aprender essas coisas e eu quero ensinar coisas também. Talvez você que esteja ouvindo não pense assim, mas eu pensei naquela época e o intuito de hoje é compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. E eu vou falar de programação orientada a objetos em Python. Agradeço ao Jefferson por ter me ajudado a escolher este nome maravilhoso de Pythonistas orientados a objetos.
E eu quero começar falando um pouquinho da minha motivação para tratar desse assunto. Eu adoro, eu acho muitíssimo interessante paradigmas de programação, né? Eu gosto de programação orientada a objetos, gosto de programação funcional, linguagens funcionais, todos esses paradigmas eu acho super interessante. E nos eventos em que eu fui, eu ainda não tinha ouvido muito falar sobre esse tema. E eu, particularmente, não acho um tema tão trivial para quem está iniciando. Então, pensei, poxa, é uma ferramenta que a gente pode usar com tanta frequência quando está trabalhando em projetos grandes. Por que não falar um pouco disso com quem está iniciando em Python e ainda não conhece programação orientada a objetos, ou com quem já teve essa experiência em outra linguagem e está tentando entender quais são as particularidades de Python. Essa foi minha motivação para hoje. E a gente vai começar entendendo um pouco o que é programação orientada a objetos. Eu citei uma palavra agora há pouco, que era paradigma, né? Dentro da área de ciência da computação, a gente tem esses chamados paradigmas, que eles dizem respeito a técnicas, né? E PO é uma dessas técnicas de desenvolvimento, e o objetivo, de forma simplória, é imitar o mundo real. Então, a gente vai entender um pouquinho o que é esse imitar o mundo real. E o objetivo é tornar os programas mais reutilizáveis, confiáveis e inteligíveis também, né? Pessoas que gostam de códigos bonitos, me chamem para comer bolo. A gente vai falar na palestra de hoje dos 4 princípios mais importantes da programação orientada a objetos, que é a abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Gente, eu estou me sentindo muito legal com esse cursorzinho aqui. Vamos lá, né? Vantagens da palestra remota. Eu quero começar explicando um pouquinho sobre o que é abstração. Quando a gente ouve falar sobre abstração, é um pouco difícil definir o que é isso. O que é abstrair? Talvez a gente tenha um sentimento do que isso é, uma ideia, mas externalizar, às vezes, é um pouco complicado. Então, eu trouxe aqui uma definição mais simples para a gente começar a compreender o que é esse pilar, que é a abstração, né? Eu trouxe aqui o seguinte, que é a capacidade e habilidade em ater-se aos aspectos essenciais em um contexto, isolar o que importa e desprezar as características menos importantes. Então, eu trago aqui um exemplo bem simplório, que é do Sol. Se você for explicar o que é o Sol para uma pessoa, de forma bem simples, o que você vai falar? Que é algo redondo, grande e exala brilho, exala radiação, exala algo, né? Tem algo que está externo ao Sol. E o objetivo da abstração é a gente conseguir trazer figuras do cotidiano, né, problemas de negócio que nós temos, para um modelo de dados, digamos assim. A gente consegue abstrair entidades usando o que nós chamamos de classes. Classe é um conceito bem importante em programação orientada a objetos. Ela que a gente vai definir a estrutura da nossa abstração. Então, por exemplo, a gente vai chamar aqui alguma coisa, não importa o que seja essa coisa, a gente já vai entender melhor, mas de entidade. Uma pessoa pode ser uma entidade, um ventilador pode ser uma entidade, um gato pode ser uma entidade aqui no nosso contexto, certo? Então, a classe, ela é a abstração de alguma coisa. Eu vou tentar descrever esta alguma coisa, né? Lembrando que essa alguma coisa vai estar dentro de um problema. Vamos supor que na minha empresa eu tenho que desenvolver um sistema para um pet shop. Ou, sei lá, eu quero
construir um sistema de supermercado. Quais entidades eu tenho lá, né? Quais coisas que vão estar nesses sistemas? Vai ter um usuário? Vai ter uma fruta? Vai ter uma comida? Vai ter um cliente? Então, isso que a gente vai tratar como entidade. Pausa para tosse. Desculpem. Então, aqui eu tenho um outro princípio bem importante que a gente vai usar junto com as classes, que são os atributos e os métodos. Então, vamos entender o seguinte. Quando a gente fala de programação orientada a objetos, eu começo falando sobre abstração, que é tentar trazer algo do mundo físico, do mundo real, para um sistema de dados, para um sistema computacional. Depois eu cito as classes e digo que as classes vão servir para a gente conseguir descrever esta abstração que a gente está fazendo. E agora eu trago atributos e métodos. Eu vou trazer novamente o exemplo do cachorro. Suponha que no seu pet shop tem um cachorro, ou que você trate vários outros animais, né? Gatos, outros animais, pessoal, pensem em outros animais, todos os animais. Um elefante, um hipopótamo no pet shop. Pessoal, hipopótamos e elefantes não são pets, mas abstraem. E aí, essas entidades, elas possuem características. Quando a gente traz essas características para o nosso sistema computacional, a gente traduz isso como atributos. Essas entidades, geralmente, elas realizam ações, certo? Ou elas recebem ações. E a gente vai traduzir isso no nosso sistema operacional como métodos. Agora a gente começa a entender de forma um pouco mais palpável o que é tudo isso. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um trecho de código em Python. Nessa primeira linha, eu tenho aqui a palavrinha reservada, class, que é o que a gente vai usar para definir uma classe. Normalmente, para definir funções, métodos, procedimentos, nós usamos a palavrinha def. Para criar uma classe, a gente vai usar a palavrinha class, seguido do nome que a gente quer dar para essa classe. Aí aqui a gente tem o seguinte, os atributos. Estou boa no cursorzinho vermelho, hein? Os atributos, que aqui eu tenho um atributo chamado idade filhote, nome, idade em anos. E eu também tenho um método chamado gato é filhote. Então, vamos entender como tudo isso funciona. Essa classe gato, ela é a abstração desse animal gato. Então, como atributo, eu vou trazer características que são relevantes para essa minha abstração. Aqui eu só trouxe duas, podiam ter várias outras. E dentro dessa classe, eu coloquei um método também, que seria uma ação relevante para essa classe. Aqui tem algumas coisas bacanas da gente observar. O primeiro método que eu coloquei aqui, esse método init. Isso é bem curioso, porque a primeira vez que eu programei de forma orientada a objetos em Python, eu achei diferente, porque em linguagens um pouco mais ortodoxas, como C++ ou Java, que são orientadas a objetos, este método aqui, ele não funciona dessa forma. Esse método init, nós chamamos de método construtor. O método construtor de uma classe, ele é um método que ele vai ser executado sempre que você criar um objeto. Então, aqui, ó, percebam que eu crio um objeto. Eu escrevo gatito, ao lado coloco Python, coloco um nome e uma idade em anos. Quando eu pego essa palavrinha e atribuo aqui o nome da classe com essas informações, eu tenho um objeto. Um objeto
nada mais é do que uma instância de uma classe, né? E a classe é a abstração dessa entidade do nosso mundo real ou do nosso domínio de negócio que está sendo abordado ali. Então, o que acontece? Quando eu crio esse objeto aqui, chamado gatito, tudo que estiver dentro do meu método init, ele vai ser executado. Em outras linguagens, eu vou citar aqui C++ e Java, o método construtor da classe, ele possui o mesmo nome da classe. Então, se eu tiver uma classe chamada gato, o meu construtor se chamará gato. E tudo que estiver dentro do meu construtor será executado assim que eu criar um objeto. Aqui, por exemplo, olha, eu criei um objeto e eu dei print nessas 3 informações, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o output foram 4 linhas. Foram 4 linhas. Perceba que a primeira está escrita inicializando a classe gato, que é esse print que eu coloco aqui. Ou seja, quando eu crio esse objeto, tudo que está aqui é executado. Então, esse print é executado, além dessas outras 3 atribuições. E aqui embaixo, eu chamo algumas coisas. Eu ponho gatito.nome, gatito.idade em anos. O que isso significa? A partir do momento que eu criei esse objeto, que é a instância dessa classe, esse objeto aqui possui todos os atributos que eu defini nessa minha classe. E nós podemos chamar os métodos também. Então, como eu defini idade filhote, nome e idade em anos, eu posso colocar gatito.nome, gatito.idade em anos. E aí eu vou ter essas informações. Repare que essas informações, como Leônidas, que eu defini como nome, e idade, que eu passei, e o 0.3, que eu passei em idade em anos, elas são passadas como parâmetros. Esses parâmetros, eles são definidos aqui no nosso método construtor. Então, se eu quero receber o parâmetro nome e idade em anos assim que o meu objeto for criado, eu preciso definir o escopo deles aqui no meu método construtor. Quando a gente está trabalhando com orientação a objetos, a gente trabalha com o que a gente chama de referências. Então, não posso simplesmente receber a palavrinha nome, não fazer nada e depois chamar gatito.nome. A gente precisa atribuir essa variável a algum atributo da classe. E a gente define um atributo da classe colocando o self antes, porque assim a gente autorreferencia o objeto. Então, é o atributo nome do próprio objeto gatito. É o atributo idade em anos do próprio objeto gatito. Por isso que aqui a gente tem o self como prefixo. E reparem que, além de ter o self como prefixo nos atributos, nós temos o self como prefixo nos métodos também. Tanto no init como no gato é filhote. Mesmo que gato é filhote não tenha parâmetros, ele tem aqui a palavrinha self, para identificar que é um método da classe. Então, aqui eu tenho um método, além dos atributos, que ele faz o seguinte. Ele retorna um booleano, dizendo se a idade do gato em ano, dizendo se o gato é filhote ou não. Para isso, eu faço uma verificação aqui, se a idade em anos é menor ou igual à idade filhote. Essa idade filhote, eu defini aqui no nosso método construtor. E a gente definiu sem pedir isso como parâmetro para quem estiver usando a classe. Vocês devem ter notado que esse método, esse atributo em particular, ele tem 2 underlines no início. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas isso fala um pouco sobre encapsulamento, que é um dos outros pilares de orientação a objeto. A gente já vai descobrir o que esses underlines significam, mas por hora é interessante a gente deixar isso daqui
para já entendendo o que ele significa. Ó, quando a gente está falando de construtores, a gente tem uma coisa bacana chamada sobrecarga, que eu particularmente acho muito, muito prático em Python, que é a seguinte. Lembram que eu comentei com vocês que quando a gente cria uma classe, a gente define um método construtor, que ele vai ser iniciado sempre que nós criarmos um objeto daquela classe, e aqui a gente pode ter os parâmetros que a gente quer para a nossa classe, para a gente fazer algum tipo de cálculo, para definir algum atributo, enfim, seja o que for. Mas imagina o seguinte, suponha que você quer que tenha parâmetros opcionais. Você pode ou não passar o parâmetro cor do olho, ou vários outros. Vocês já devem ter usado alguma função em Python, algum método, que todos os parâmetros não eram opcionais. Por exemplo, o método range. Tem o parâmetro start, o step, o stop e vários outros parâmetros. E nem sempre a gente usa todos. Muitas vezes, eu, por exemplo, eu uso o start e o step, que é o tamanho dos passos que eu quero que ocorram no range de números. É um exemplo do que acontece aqui. Por que isso é muito interessante em Python? Porque em outras linguagens, para que a gente tenha métodos que eles tenham definições, né, diferentes, é preciso escrever vários métodos. Aqui eu tenho um trecho de código Java, onde eu tenho uma classe chamada calculadora. Aqui eu tenho alguns atributos da classe. Aqui eu tenho um construtor vazio. Aqui eu tenho, repare que o construtor em Java possui o mesmo nome da classe. A classe chama calculadora e aqui o construtor chama calculadora também. Mas nesse exemplo, a gente tem 3 métodos chamados calculadora. Aqui está acontecendo o que nós chamamos de sobrecarga. Então, o que acontece? Eu tenho o método calculadora, eu tenho o método calculadora com 2 parâmetros de string, um chamado marca, o outro chamado modelo. E aqui eu atribuo esses parâmetros a atributos da classe. Dis.marca igual a marca, dis.modelo igual ao modelo. Mas a gente ainda tem um terceiro método, que ele recebe, além dos 2 parâmetros anteriores, recebe um terceiro, chamado uso. E aí ele atribui a todos esses atributos de classe aqui, que foram definidos aqui no comecinho. O que acontece? Para a gente fazer isso em Python, a gente não precisa definir 3 métodos chamados init. Isso não acontece. Se a gente quer ter um método com uma assinatura que permita vários parâmetros diferentes, a gente pode definir os parâmetros como opcionais. E como que a gente define os parâmetros como opcionais nesse caso? A gente seta um valor padrão para eles. Esses atributos aqui, nome e idade em anos, eles são obrigatórios. É necessário passá-los ao criar o objeto, senão a gente não vai conseguir gerar essa instância. Já o parâmetro cor-olho, como ele já tem um valor padrão setado como none, a gente não precisa necessariamente passar esse atributo ao criar uma instância, ao criar o objeto. Então, nesse caso, a gente consegue, em um método só, absorver esse caso de sobrecarga aqui, a sobrecarga do método construtor. Bacana? Para a gente entender um pouquinho o que aconteceu em algumas imagens atrás, a gente vai falar sobre encapsulamento, que também funciona um pouquinho diferente em Python e em outras linguagens. Eu estou trazendo aqui na palestra algumas comparações com Java e C++, porque são linguagens que
elas têm nos seus verbos palavras bem condizentes com as definições da literatura. Então, fica um pouco mais claro por ser mais verboso. Mas, para entender capsulamento, a gente pode pensar no seguinte. Suponha que você passou para a sua abstração, para a sua classe, uma série de atributos, mas alguns atributos você não quer que sejam modificados ou que sejam vistos, né? Não só por segurança, até porque se fosse algo muito secreto, muito importante, a gente não ia colocar de forma escrita num código, que por várias vezes é usado por outras pessoas e afins. Então, as vantagens é que melhora a legibilidade do código, o reuso e a manutenção. Por quê? Porque se você tem um atributo que ele não pode ser alterado, você sabe o estado dele durante todo o seu código, durante todo o fluxo de execução. Isso é bacana, porque você evita erros, você melhora os seus testes unitários, você melhora também a sua parte de debug, você tem um controle maior do que está acontecendo. E para esses atributos, em especial, a gente pode usar algumas técnicas que a gente vai chamar aqui de encapsulamento. Aqui eu tenho um encapsulamento em Java, que eu vou começar explicando por ele. Aqui a gente tem uma classe chamada TV, e ela tem os atributos chamados tamanho, canal, volume, um booleano ligada. Eu confesso, gente, que até é meio estranho quando eu vejo esses códigos que tem o tipo da variável antes. Eu estava bem desacostumada com isso. Então, pythonistas que acham estranho ver isso daqui, levantem a mão. E aqui a gente tem um outro atributo também. Esse é um pouquinho diferente, mas é um atributo da mesma forma. Isso daqui é uma estruturinha de dados. Só que se vocês perceberem, o que de diferente, além do tipo da variável, que é diferente em Python, porque nós não colocamos, aqui tem umas palavrinhas reservadas, como private e public. O que é que isso significa? Tudo isso daqui são atributos da classe, né? Tem atributos tamanho, canal, volume, ligado e TV. Tudo isso daqui indica o encapsulamento desses atributos. Quando eu indico aqui que esses atributos são privados, isso indica que eu não posso alterar estes atributos. Eu não posso chamar tv.tamanho e fazer uma atribuição. Isso não é possível. Não posso fazer tv.canal e fazer uma atribuição. Isso não vai acontecer. A única coisa que seria possível seria alterar aqui o atributo TV, que tem aqui essas informações. Aqui eu trago um recorte do exemplo que eu mostrei um pouquinho antes da classe gato. Eu comentei sobre esse atributo aqui, que a gente ia falar sobre ele no momento de encapsulamento. E se vocês repararem, ele tem 2 underlines no início. Em Python, para definir se um atributo ele é público ou privado, a gente identifica com esses 2 underlines na frente. O que acontece quando a gente coloca esses 2 underlines na frente? É possível acessar o valor deste atributo. Se a gente colocar um gato, ou gatito, seja lá o nome do objeto que a gente for dar, ponto underline, underline, idade, filhote, a gente consegue ver o valor que esse atributo possui. Mas não é possível fazer uma atribuição para esse valor. Eu não consigo trocar isso daqui. Por que isso vai ser interessante? Porque isso daqui é um atributo da minha classe, é uma característica que eu quero trabalhar, mas é uma característica que eu não quero que tenha seu valor alterado por quem estiver usando. É uma característica que só quem estiver fazendo a manutenção, codando, vai poder alterar. Então, aqui a gente já vê uma diferença entre Python e Java, por exemplo. Um comentário. Eu acho mais simples
mas eu também acho menos claro, menos objetivo do que em C++ ou Java, por exemplo. Então, é algo para se ter mais cuidado, assim, sabe? Sempre que você vê um atributo que tem esses dois underlines, ou até mesmo um, são atributos privados, então eles não devem ser alterados. Para continuar com os outros pilares, a gente já falou sobre encapsulamento, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre herança, né? Falamos sobre abstração, encapsulamento, e agora a gente vai falar sobre herança, que é um mecanismo que a gente usa para que uma classe, né, uma abstração que a gente está fazendo, ela tenha características que outras possuem. Eu vou dar um exemplo simples de onde a gente podia usar essa herança. Lembram que eu citei o exemplo do pet shop? Ou até mesmo do cliente, ou até mesmo do supermercado, dos alimentos. Ou até mesmo a gente podia, sei lá, pensar em formas geométricas. Toda forma geométrica, ela vai ter ali seu nome, ela vai ter sua altura, sua largura, em comum. Todas as áreas têm isso. Mas todas, né? Todas vão ter. Mas algumas, em especial, elas possuem atributos que outras não têm. Por exemplo, algumas formas elas vão possuir volumes. Outras formas que são em 2D, por exemplo, elas não vão possuir um volume, elas vão possuir só área. Então, o que a gente faz? Já que o objetivo é reutilizar código, a gente faz com que todas as formas geométricas tenham atributos iguais em comum? Não. Quando a gente trata de orientação a objetos, a gente tem esse conceito de herança, que é quando uma classe ela pode estender, adquirir, usar atributos e métodos de uma classe já existente. Normalmente, a classe que vai usar atributos e métodos de uma outra é mais específica. Aqui está sendo herdada é mais genérica e a que está usando é mais específica. A classe que está sendo herdada, a gente pode chamar de superclasse ou classe mãe, que é um nome bem comum de se ouvir. E a classe que está usando os atributos e métodos dessa outra classe, a gente chama de classe de subclasse, ou classe pai, ou classe filha, classe filho. E aí, uma vantagem que a gente tem com isso é reutilização. Eu vou dar um exemplo de um projeto que eu estou trabalhando no iFood atualmente. A gente tem um framework onde a gente está desenvolvendo vários modelos de machine learning, só que todos esses modelos têm em comum métodos e configurações que nós usamos para fazer o deploy, para colocar esses modelos em produção. Só que, ao mesmo tempo, esses modelos têm características bem diferentes. Então, o que a gente faz? A gente tem uma classe para cada modelo, uma classe para cada projeto que a gente está fazendo, mas a gente tem uma classe de configuração, que nessa classe a gente coloca todas as informações para dar deploy, atributos para a gente conseguir colocar isso em produção. Então, o que acontece? Todas essas classes de modelos, elas herdam a classe de configuração. Então, aqui a gente tem um reuso de código, que é bem bacana. Quando uma classe herda outra, a gente costuma dizer também que essa subclasse estende a superclasse. Aqui eu trago um exemplo para a gente conseguir entender um pouco melhor. Aqui eu tenho uma classe chamada pessoa, ela tem o atributo name e o ID number. E aqui embaixo a gente tem, né, uma classe chamada empregado, empregada, né? E se vocês separarem, aqui entre os parênteses da classe,
eu coloco Pearson, que é o nome da classe que eu coloquei aqui. Quando a gente quer que a nossa classe possua características de alguma outra, normalmente mais genérica, a gente coloca ela entre parênteses. O que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho o meu método construtor. Reparem, o método construtor da minha classe é empregado. Eu coloco os atributos name, ID number, salário e post. Eu atribuo salário e post aos meus atributos que eu gerei aqui, mas eu chamo a classe Pearson, chamo o construtor dela e eu passo como parâmetro o name e o ID number. Reparem que aqui em Pearson a gente tem um construtor que recebe o name e o ID number. Então, o que vai acontecer? Assim que nós criarmos um objeto dessa classe, isso daqui vai ser executado. Então, primeiramente, a gente vem, atribui salário, post aos nossos atributos, e por fim, a gente atribui nome e ID number a esses atributos da classe mãe. Então, quando a gente criar um objeto da classe employee, nós teremos o atributo name, ID number, salário e post. Além de poder usar o método display. Então, a partir do momento que a gente escreve a herança, que a gente herda de outra classe, a gente pode usar todos os atributos e métodos que essa outra classe possui. Assim, a gente consegue reutilizar código, gerar padrões, enfim, só facilita a nossa vida. Para entender um pouquinho mais dessas características da herança e também entender o último pilar da orientação a objetos, a gente vai falar sobre polimorfismo, né? A palavra polimorfismo, ela remete um pouco à ideia de várias formas, de ter várias formas. Então, aqui eu trouxe uma anotação que diz o seguinte: refere-se à capacidade das linguagens de programação de PO para diferenciar entre entidades com o mesmo nome com eficiência. Então, o que é isso? Olha só que bacana. Opa! Dupliquei o slide, pessoal, desculpa. Aqui eu tenho duas classes. Uma chamada Índia e a outra chamada USA. Ambas possuem um método chamado capital e um método chamado language. Aqui eu crio um objeto de cada e num for, reparem bem, eu consigo chamar um método dos dois objetos, porque eles possuem métodos iguais, né? Então, quando a gente fala de polimorfismo, a gente fala dessa característica que os objetos podem ter de assumirem a mesma forma, não necessariamente terem o mesmo valor. Reparem que os prints, né, o que acontece quando a gente chama cada um desses métodos, é diferente. E o cálculo dentro de cada um deles, se ocorresse cálculo, podia ser diferente também. Mas aqui a gente consegue chamar o mesmo método, sem diferenciar qual objeto é este. Isso é uma das características que o polimorfismo traz para a gente. Eu vou aproveitar que eu acabei duplicando esse slide aqui, essa imagem, e eu vou falar um outro ponto de polimorfismo que a gente pode encontrar aqui. Vamos supor que vocês não queiram que o display seja feito dessa forma. Vocês querem colocar, por exemplo, dentro de aspas, a palavra name, 2 pontos, e aí sim exibir o valor do atributo name. Como nessa classe a gente já tem uma implementação, um caso de polimorfismo seria a sobrecarga. A gente falou um pouquinho sobre sobrecarga quando nós citamos o método construtor, mas nós podemos, aqui dentro dessa classe filha, implementar novamente o método display, fazer um def display. Esse é um caso de polimorfismo também.
A gente pega um método já existente e faz ele assumir um outro valor, mantendo a forma. Então, a gente chama sobrecarga e é uma ideia de polimorfismo. Então, a gente podia tratar isso como interface, criar classes mães que servem como padrões para que todas as filhas possuam métodos com o mesmo nome e fazer as implementações específicas nas filhas, por exemplo. Deixar o método display sem nenhuma informação e aqui na classe filha a gente implementava o que a gente gostaria em display e assim começar a usar e trabalhar. Pessoal, esses são os 4 pilares de programação orientada a objetos. Eu tentei trazer um pouco das particularidades de Python. Algumas delas são várias. É um universo muito bacana, esse das diferenças entre as linguagens. Eu espero que vocês tenham gostado, que isso tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu estou disponível para responder dúvidas que vocês tenham, mas, de qualquer forma, eu agradeço pela presença de todos nessa sexta-feira. E agora eu invoco o Cadu para a gente conversar aqui, para a gente não ficar num silêncio constrangedor. Valeu, Clara. Obrigado. Deixa eu compartilhar aqui a tela do slide. Tem aqui uma pergunta. Recomenda algum material, livro de POO aplicado a Django? Olha, eu nunca trabalhei com Django especificamente, mas o que eu aconselho é você procurar um pouco sobre esses 4 pilares nas documentações. Procura como se trabalha com herança, com polimorfismo, com classes, dentro das documentações, dos frameworks e das linguagens, que certamente vai ter alguma coisa para você iniciar, e aí você pode buscar algum livro mais específico depois. De Django, eu não tenho nada de cabeça nesse momento. E peço desculpa, porque confesso que de Python também não tenho, porque eu fui ali desbravando a documentação, porque tudo... curiosidade, eu aprendi PO em C++. Então, quando eu fui fazer em Python, não foi tranquilo, porque não é que nem você declarar uma variável. Declara essa variável aqui. Dava tudo errado, né? Então, no meu caso, eu fui dando uma olhada nas documentações. E a internet me salvou. Tenho aqui. Você comentou sobre o reaproveitamento de métodos no projeto no qual você trabalha. Poderia entrar em detalhes em relação ao modelo e estrutura de código? Posso sim. O projeto em que eu trabalho atualmente foi um framework que a equipe onde eu trabalho montou para que a gente pudesse implementar modelos e todo o seu pipeline e também colocar eles em produção. Então, a gente não seguiu nenhuma estrutura específica. A gente fez uma organização que a gente julgou que fosse razoável. Então, a gente tem uma pasta chamada Data, dentro de Data tem ETL, dentro de Data tem Feature Engineer, num nível anterior a gente tem uma pasta chamada Models, no outro a gente tem uma pastinha chamada Testes, e aí lá dentro a gente vai implementando. A gente tem classes bases de treinamento e de predição, porque tinha alguns métodos que eram comuns a todos os modelos que nós implementamos, é claro, né? Então, a gente tem classes bases de treinamento, classes bases de predição, classes bases de configuração. Eu acho que eu acabei equivocando, porque quando eu citei o exemplo do meu trabalho, eu falei que a classe de configuração eram as nossas classes bases. Na verdade, não. Nossas classes bases são as bases de treinamento e as bases de predição. E as nossas classes de configuração, elas são um atributo dentro da classe do nosso modelo. Então, vamos supor que eu tenho uma classe chamada Model Churn, por exemplo. Um dos atributos dessa classe é o config. E esse config é um outro objeto, né? Então, assim, acaba ficando uma estrutura grande,
mas é o que eu recomendo para a gente usar orientação a objeto. Acaba ficando um pouco verboso se o nosso objetivo é fazer um script simples. Então, eu recomendo quando a gente tem uma estrutura um pouco maior, por causa da reutilização de código, e no projeto em que eu estou trabalhando, serviu muito bem. Próximo aqui, Iago, gostou mais de fazer O com C++ ou Python? São sentimentos diferentes, porque eu fiz formalmente programação orientada a objetos na faculdade, e foi há alguns bons anos já. E tinha um professor me ensinando, era um professor que era muito legal, a aula era extrovertida, e aí era bacana. Nessa época, eu estava estudando muito programação, então eu fazia vários e vários probleminhas com a linguagem C ou C++. Então, foi muito bacana. Eu não gosto muito de Java. Eu acho que não que eu ache ruim, eu não gosto pelo contraste, tá bem? É que eu gosto mais de Python e de C++, mas é meio, enfim, problemático falar que eu gosto de C++ porque eu não trabalho com isso. Então, eu acho legal, sabe? Eu não sou muito boa nisso, não. Mas Python, gostei mais de Python, acho mais simples, porém perigoso, porque tem algumas coisas que não são explícitas. Então, eu gosto porque é prático, mas é bom sempre ficar esperto, porque tem algumas coisas que não são explícitas, né? Python é bem liberal com seus desenvolvedores. Lucas, Maria, como é usado o paradigma orientado a objetos na ciência de dados? Usa muito essas explicações que você falou? Vocês usam também web scraping? Lucas, né? Nós usamos quando a gente está em estruturas um pouco maiores. No nosso dia a dia, podem haver dois contextos, né? Vários contextos, mas eu vou citar dois aqui. Pode ter aquele momento em que a gente só faz uma análise de dados para descobrir algum insight ou saber como os dados se comportam. Nesse caso, a gente não usa orientação a objetos, até porque não faz muito sentido. A gente não quer reutilizar nenhum código, porque ali a gente só está explorando. A gente também pode fazer um modelo local para fazer um planejamento, por exemplo, e nesse caso, eu acho que também não vale a pena, porque geralmente isso vai ser usado para tomar alguma decisão, não vai ser reutilizado e tem um escopo menor. E aí a gente entra num outro caso, que é onde a gente tem um modelo que vai ser colocado em produção, para ser integrado a outros sistemas. Geralmente, essas estruturas são um pouco maiores, porque elas precisam interagir com APIs ou com sistemas de uma outra origem. Então, aí eu recomendo, aí eu acho bacana, e nesse caso é onde a gente usa no iFood, em modelos que vão ser colocados em produção, que vão ser integrados a outras infraestruturas, a gente organiza isso de forma orientada a objetos. Show. E a última, deixa eu ver aqui. Muito importante. Excelente palestra. Sou novo em Python. Por onde começo? Que bom. Por onde você começa? Vamos lá. Eu acho que tem que começar do mais simples mesmo. O que é uma variável, o que é uma estrutura de dados. Mas o que eu recomendo? Ler as documentações, procurar vídeos, ler livros. Eu acho que os livros são os mais bacanas, porque geralmente eles têm sacadas e truques que normalmente a gente não entende. Claro que com tutoriais mais simples, a gente consegue trabalhar com isso no dia a dia, mas eu acho muito mais gostoso quando a gente aprende que a variável, por exemplo, é um ponteiro, que a gente colocar que A igual a B, não vão ter duas variáveis, mas uma só. Então, eu recomendo pelo simples. Começa aprendendo o que são as variáveis, o que são estruturas de dados, por que existem esses dados, como que os dados funcionam em Python, e vai fazendo probleminhas muito simples. Tem alguns sites bem legais que são voltados para maratonas de programação, que eles têm vários problemas de diversas categorias, onde você pode treinar. Um que é bem bacana, que tem em inglês, tem em português, eu acho isso bem importante. Eu acho que as comunidades precisam fazer conteúdo em português para as pessoas que não sabem inglês, para que elas possam estudar. Então,
Fica a dica para nós que fomentamos a comunidade. É um site chamado URI Juiz Online. Procura URI Juiz Online, que é um site que tem vários probleminhas de programação e assim você vai poder resolver. Você pode começar vendo o problema e tentando resolver em Python ou procurando um guia para iniciar em Python e estudando. Mas eu sempre recomendo ler as documentações para ver o que acontece por trás. É isso aí. Desculpa, eu sou prolixa, pessoal, eu falo muito. Clara, valeu. Obrigado por ter tempo aqui na sexta-feira. Obrigado por encerrar também o último dia da Python XP. Valeu por estar aqui. Eu que agradeço, Cadu, agradeço a Vinta também, agradeço por vocês terem assistido. Eu não sou muito das redes sociais, então me desculpem, porque eu não tenho Twitter e essas coisas que são práticas de se comunicar, mas se vocês quiserem falar comigo, eu tenho um LinkedIn, eu chamo Maria Clara Vilas Boas, vocês podem me procurar por lá, eu respondo dúvidas que vocês tiverem, a gente bate um papo. Eu sou a pessoa que demora uma semana para responder mensagem no WhatsApp, mas eu respondo. Então, se quiserem falar comigo, podem falar por lá. É isso. Beleza. Valeu, Clara. Até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Tchau. Galera, valeu. Obrigado por quem ficou até agora. Valeu por quem também esteve nos outros dias. Quem esteve só hoje também.